Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia, quarta aula da nossa matéria de mordomia cristã, repetindo. Você está ligado com a Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Esta é a quarta aula da nossa matéria de mordomia cristã. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2023. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A telinha ali à minha esquerda hoje está cheia, hein? Não é todo dia que isso acontece, né? Isso aqui é um negócio inédito. Vocês estão vendo ali, né? Duas famílias, né? Eles estão fazendo direitinho o negócio, né? Acho que é a Angelina que pensou, né? Não sei, acho que a Angelina é Steve Jobs. Ela criou uma forma ali de fazer um círculo. Tá cabendo todo mundo, só está faltando o patriarca da família, né? Que é o pastor Anderson, tá ali, família Ramalho, tá ali, tá. A nossa irmã é excelente na mímica, né? Tá ali, acabou de falar, chegou ele. Coube todo mundo, gente. Parabéns, vocês são tremendos, né? Tá ali o irmão Gil com uma canequinha, né? Que ele tem a canequinha e eu tenho a garrafinha. Bom, nossos irmãos são de New Jersey, né? Vocês lembram deles, né? O irmão Gil Grijó e a irmã Rubiane estão ali na Flórida, aqui pertinho, né? Será que você é abençoado por você dessa semana? Estou orando a Deus, né? Que Deus, vocês vão embora na sexta, vamos lá, de repente até lá, Deus abre as portas, vocês caem aqui de paraquedas e nos abençoam, né? Esses dois anjos de Deus, né? Irmão Gil, irmã Rubiane, Deus abençoe também a irmã Angelina, a irmã Sabrina e pastor Anderson, que daqui a pouquinho já está ali se assentando, né, como o rei da situação. Nosso irmão Leandro Bonjour, Deus abençoe, irmã Bernadette, ali do Brasil, agora ela está com a vantagem, está com 1 hora de facilidade, né? Antes era 2, agora está facilitada em 1 hora. Irmão Elton Ottoni, né? Deus abençoe, né? Dentro de poucas semanas estaremos juntos, né? E tendo a alegria de abraçar esse servo de Deus, que ainda não conheço pessoalmente, né? Irmão Leandro, estou correndo atrás de uma oportunidade de lhe abraçar, né? Só conheci a sua digníssima família, esposa e filhos, mas a gente vai ter essa oportunidade ainda esse ano, se Deus quiser. E nossa irmã Meire, que está ali correndo para adiantar a vida dela, e daqui a pouquinho ela já vai estar aqui. Outros alunos ainda não apareceram. Alguns avisaram que estão tendo dificuldades. Isso aqui é uma batalha, vocês vão entender, não é muito fácil estar aqui todas as terças, embora é uma vez por semana, né? Mas vocês já estão habituados. Isso aqui é definitivamente uma tremenda batalha, mas a gente sabe que faz parte e a gente vai ter vitória. Quero mais uma vez agradecer a vocês que nos ajudaram com as suas orações. Tivemos, graças a Deus, uma abençoada formatura ali em Danbury, Connecticut. Quantos de vocês viram as fotos que nós postamos? Alguns de vocês chegaram a ver? Isso. Eu vi por fé, já vocês. Lá no futuro, todos vocês, vi o pastor Anderson bem bonito, bem vestido, irmão Gil com um sorriso, dando 3 voltas na cabeça, vi a Rombiane com as mãos assim, profundamente agradecido. Vi todos vocês, vi irmão Leandro. Então eu vi por fé cada um de vocês nesse dia abençoado que teremos numa futura formatura do básico em teologia. Mas deixo claro que ninguém é obrigado a querer a festa de formatura. Por isso, não vamos deixar bem na liberdade dos alunos quererem ou não. Alguns alunos não quiseram, a gente respeita, e os que quiseram, né, eles, com antecipação, se organizaram e a escola deu toda a estrutura necessária, né? Corremos atrás do local e, graças a Deus, foi de muita bênção, né? Novembro teremos outra, sempre teremos 2 formaturas por ano, uma em março e outra em novembro. Dia 18 de novembro já temos uma marcada em Milford, Massachusetts, né? Vai alcançar um grupão grande, né, de Massachusetts e New Hampshire e Connecticut, né? Se Deus quiser. E dentro de quase um ano, um pouquinho mais de um ano, acredito, estaremos tendo aí a de vocês. Meus irmãos, quantos de vocês leram uma postagem que eu lancei há pouquíssimo, há menos de 3 horas atrás? Isso, falando que teremos que acrescentar uma aula a mais. Alguém de vocês já leu?
essa postagem? Isto. Eu estive muito enfermo, né? Acho que foi até uma certa retaliação, mas a gente está tranquilo, a gente já está acostumado com isso. Né? No domingo de manhã ainda, lá em Denver, eu amanheci ardendo em febre, eu estava com 106 de febre, até preocupado como é que eu vou viajar para Orlando de regresso com esse febrão. Mas eu tive, infelizmente, não é muito comum, eu tive que viajar de avião com um febrão louco, passando muito mal. Entende? Cheguei aqui à noite do domingo e ficamos todo dia de ontem de cama. Pô, à tarde hoje, por volta das 2h30, 3, que eu consegui me levantar e recuperar a voz. Se não fosse assim, claro, eu não estaria aqui para ministrar a aula com vocês, mas a gente está agradecido a Deus, que isso faz parte, né? Essas retaliações têm a permissão de Deus e faz parte, estamos aqui. Tá? Então eu conto com a compreensão de vocês, teremos que acrescentar uma aula a mais, porque atrasou todo o meu calendário de atividades, eu quero terminar bem essa matéria com vocês. Então, essa matéria vai terminar no dia 4 de abril, e não no dia 28, tá bom? Anote então uma aula a mais, 4 de abril, fechamos esta matéria com a provinha, e dia 11 começamos, se Deus quiser, a nova matéria. Página 7. A mordomia da alma. Mordomia da alma. Deixa eu perguntar a vocês, alguém pode me abrir o áudio e me dizer em poucas palavras o que você entende pela palavra mordomo? Mordomo. Estamos falando bastante, né, sobre essa palavra mordomo, mordomo, mordomo. O que é mordomo? Pode abrir esse áudio, qualquer um de vocês, voluntariamente. Qual? Administrador. Administrador. Qual é a outra definição que alguém poderia me dar? Administração mais básica. Tem outro significado também. Vamos lá. Pastor, você está ligado a servir, servo? Servir. Perfeito. Administrador, servidor. Outra definição de mordomia ou de mordomo, melhor dizendo, qual seria? O criado maior da casa? Criado maior da casa. Quem falou foi a Angelina, perfeito? Se a Angelina não olhar para a apostila, eu dou a ela agora 75 pontos. Se ela não olhar para a apostila e ninguém soprar no ouvido dela. Qual é a expressão do latim para criado maior da casa? Expressão do latim. Ah, Angelina, perdeu 75. Maiordomus, maiordomo. É o que está na apostila bem no início. Angelina é uma bênção, né? Ela dá a resposta, mas capa o resto da resposta. Mas ela vai pegar, é jovem, tem muita polenta para dentro de si, tem muito combustível, né? Não é como nós aqui, né? Não, pelo menos vocês são todos jovens, né? O único que está dando a voltinha lá no Cabo da Boa Esperança sou eu, mas amém. Vamos falar sobre uma parte que alguns evangélicos criam uma polêmica muito louca, ainda que na Bíblia nós temos tão claro, né? Mas infelizmente, como vocês sabem, dentro das denominações há vários pontos de vistas que não se encaixam com a Bíblia. E nós vamos falar sobre a constituição completa do ser humano. O homem, o ser humano, segundo a Bíblia, ele é dividido em 3 partes. E esta divisão de 3 partes na teologia, ela é chamada de tricotomia. Já ouviram falar dessa palavra? Tricotomia. Interessante que essa palavra você não encontra em nenhum lugar da Bíblia. Igualzinho a palavra Santíssima Trindade. Você não encontra, mas você entende e estuda que ela é uma realidade bíblica. Entenderam? Então, na Bíblia, sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo é uma realidade, é um ensino bíblico, mas não consta a palavra Santíssima Trindade, igualzinho à expressão Santa Ceia. Sabemos que existe na Bíblia o ensino da ceia do Senhor. Mas a expressão Santa Ceia você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Bem curioso isso, não é verdade? Mas o ensino da ceia do Senhor que foi instituída
pelo Senhor Jesus Cristo, claro, isso nós vamos encontrar com o nome de ceia do Senhor, comunhão, mesa do Senhor, compreende? A mesma coisa, a palavra tricotomia, não vamos encontrar de jeito nenhum na Bíblia, mas vamos encontrar o ensino que o homem ele é constituído de 3 partes. Então, nós afirmamos com isso que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constitui de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra lá em 1 de Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. O corpo é a parte material, refere-se ao homem exterior, 2 de Coríntios 4:16. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, se temos prazer na lei de Deus, não é por causa do nosso homem físico, é por causa do nosso homem interior, do nosso homem espiritual. A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Viramos a página. Necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa refrigério espiritual e da presença divina, nos diz lá o Salmo 23, versos do 1 ao 3. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Vamos lá. Quais seriam as 3 partes que constituem a nossa alma? Já falamos alguma coisa sobre a alma. Agora eu gostaria que, se alguém conseguisse se lembrar, pudesse abrir o áudio e me dizer as 3 partes que constituem a nossa alma. Ela Pode repetir, pastor? Desculpe, o seu áudio está um pouquinho... É a questão da direção. Repita, por favor. Sentimentos, emoções. E só isso, está faltando uma parte. Memória? Não. Intelecto. Também é conhecido por mente. Mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. Outra pergunta que eu faria: quais seriam os 5 elementos que nós consideramos de 5 pontes entre a alma e o corpo? Dentro de nós, seres humanos, temos 5 elementos. Estou dando uma dica bem clara. 5 elementos que seriam exatamente como as 5 pontes entre... Me ajuda aí. Quais? Tato, olfato. Ok. Tato. Estou fazendo mímica, gente. O áudio de vocês está complicadinho. Isto. Essa aula hoje ali do lado de Porto de São Luís vai ficar linda hoje, né? Tato, audição, paladar, olfato e visão. Então, essas são as 5 pontes de comunicação entre a nossa alma e o nosso corpo. Então, os 5 sentidos, eles agem
exatamente fazendo esse trabalho, né? O trabalho de comunicação, o trabalho de ponte. Mas nunca se esqueçam que a nossa alma está ligada à mente, emoções e vontade. Há entre os nossos pensamentos, como o irmão o Elton falou, nosso intelecto, entre os nossos sentimentos, nossas emoções e a nossa capacidade de agir, que está dentro da nossa vontade. A santificação da alma é uma necessidade da alma, o viver santo, sem o qual ninguém verá Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus e isso é dom divino. Minha pergunta: a graça de Deus depende de algum esforço meu, humanamente falando? Depende de algum mérito meu? Não. Qual é a base da graça de Deus? Vamos lá, nós já falamos isso em matérias em aulas anteriores. Qual é a base? A graça de Deus tem uma base, que ela é incomparável com qualquer outra base. Isso não pode nunca ser esquecido. A graça de Deus, ela está assentada acima de uma base, tem um Amor, fundamento. pastor? Não, eu estou disposto aqui a dar agora 75 pontinhos para deixar você contente. Misericórdia. Misericórdia. Não, Amor. incrível que vocês não conseguem se lembrar de algo básico, muito básico. A graça de Deus, ela existe por qual razão? Ela é um dom imerecido. Mas qual é a Salvação. razão exata? A razão exata. Teve uma razão para a graça de Deus existir. Filho do homem, o Salvação. Filho de Deus morto na cruz do Calvário, essa é a graça que nós temos. Meus parabéns, irmão Elton. A morte de Jesus Cristo é a base da graça de Deus. Se não fosse a morte de Jesus, a graça não existiria. 75 pontinhos, sorria. Jesus te ama, irmão Elton. Gente, isso não pode ser esquecido sob hipótese nenhuma. Essa é a base. Eu acho que da próxima, irmão Elton já vai ter isenção. Não vai fazer mais a prova de mordomia. Anote aí. A base, a razão da existência da graça de Deus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a razão. Entende? Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós seremos é tudo em função da morte do Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pela graça de Deus. Já foi falado, é um dom divino, mas qual é a base deste dom? A morte de Jesus Cristo. Vamos lá. Mas o cristão, está aqui no parágrafo da nossa apostila, ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a base da nossa salvação é definitivamente a graça de Deus, nós não temos dúvida. Mas é um trabalho de dupla cooperação. Como assim de dupla cooperação? Deus fazendo a parte dele e eu e você fazemos a nossa parte. Não podemos jogar tudo para Deus fazer. Estão me entendendo? Temos que fazer a nossa parte. A parte de Deus ele faz e tem feito direitinho. O problema não está em Deus, o problema sempre estará em reconhecermos a nossa necessidade, em fazermos a nossa parte. Santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo que preenche o pensamento do crente,
conforme ensina o apóstolo Paulo. Esse texto é bem conhecido, mas vamos lê-lo de novo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. São as 6 coisas, ou vamos dizer, os 6 ingredientes que Deus coloca à nossa disposição para nós ocuparmos a nossa mente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, vou repetir, as 6 coisas. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é respeitável. Terceiro, tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Quinto, tudo que é amável. Na verdade, são 8, não 6, perdão, 8. Sexto, tudo que é de boa fama. E sétimo, tudo que se alguma virtude. 8, se algum louvor. Então, são as 8 coisas que devem ocupar o nosso pensamento. O nosso grande problema é que não temos o devido cuidado em fazer com que essas 8 coisas dominem os nossos pensamentos, ou seja, temos uma sensível dificuldade na mordomia dos nossos pensamentos. Mas vamos lá, vamos avançar nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isso é, sua interioridade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui está falando não do nosso órgão humano chamado coração, mas do nosso interior. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, precede o sentimento e precede a emoção. Alguém poderia me dizer um versículo, uma abordagem muito séria, muito grave, muito preocupante, a qual Jesus se referiu com respeito aos pensamentos do ser humano? Houve uma certa feita que Jesus pegou assim bem de jeito os fariseus. Jesus gostava, né, de pegar os fariseus de jeito. E aí começou uma discussão abordando-se sobre a questão dos pensamentos. Aí Jesus largou uma declaração que praticamente fulminou aos fariseus. Que declaração foi essa? Ligada aos pensamentos. Vamos lá, se vocês conseguem se lembrar. Jesus fez uma declaração muito forte. É pecado que Que sai da boca para fora, mas aqui dentro? Não. Foi uma declaração Mateus que 5, deixou 28. chocados os fariseus. Mateus 5, 28. O que diz lá? Fala aí, Marcos. Eu, porém, Falhou o som, irmã. Falhou. vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Essa é a declaração. Em verdade vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, o que já fez com ela? Já cometeu o quê? Adultério. Essa foi uma declaração que chocou os fariseus, porque no conceito farisaico, adultério era só uma relação física sexual fora do casamento, mas não. Se pode cometer adultério aqui. Mas o problema hoje
é que não é considerado isto. Mas como por que não é considerado? Porque nós, seres humanos, temos o hábito de rotular pecadinho, pecado e pecadão. Mas a Bíblia não rotula pecadinho, pecado e pecadão. A Bíblia rotula pecado. Errar o alvo. Ah, outra coisa que nós seres humanos temos por hábito, né? Estou falando dos religiosos, é colocarmos certos pecados por detrás do pano e aqueles que mais escandalizam na frente, né? Claro, o pecado de adultério físico é muito escandalizante, isso não temos dúvida. Estoura por aí, escandaliza. Hoje, com todo respeito, não vou citar nomes nem situações para não criar muito menos constrangimento e nem ideia que estamos aqui, estamos nos colocando melhores do que ninguém ou julgando as pessoas. Não se trata disso. Vamos a fatos bíblicos ligados com o que estamos vendo. Hoje está sendo muito normal. Está sendo normal assim, ó. Por quê? Porque hoje o cristão, não digo todos, graças a Deus, mas alguns cristãos têm dimensionado ou relativizado a importância do que é pecado, do que é fracasso. Hoje, por exemplo, está sendo muito comum no meio evangélico pastores se divorciando, sem causa, sem razão aparente, pastores de igreja, é o mais chocante, já é chocante o divórcio de um cristão. E quando parte de um pastor de igreja e casando-se com uma segunda mulher, sem razão aparente, sem causa aparente, sem nenhuma coisa que justificasse, né? E a comunidade, que isso que é o mais chocante ainda, a comunidade evangélica leva isso como algo totalmente normal. Não deu certo com aquela, vai dar certo com a outra. Não deu certo com a primeira esposa, vai dar certo com a outra. Mas peraí, quem é essa aí? É a esposa ou é a filha? Entende? Não estou insinuando, não estou jogando verde para colher maduro. Nós estamos vivendo uma época confusa, uma época difícil, uma época transtornante, uma época caótica, uma época difícil, entende? Que santidade hoje ela funciona diante da conveniência de alguns. O fulano é importante, tem nome, é celebridade. Irmãos, o pecado ele não tem título, ele não tem pedestal, ele não depende se você é importante ou deixa de ser importante. Se você é grande ou pequeno, uma coisa é certa, a Bíblia ela é taxativa com respeito à santificação do espírito, da alma e do corpo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Fica difícil hoje ouvirmos, com todo respeito, irmãos. Vou repetir uma vez mais, não estou falando isso com nenhuma intenção de julgar A, B, C ou D, mas fica muito complicado você ouvir uma mensagem, uma pregação, um ensino de um líder que tem esse tipo de vida ou de experiência. Porque qual é a base moral que ele tem para ensinar e inspirar a outros? Praticamente nenhuma. É a falta da compreensão de que a mordomia, não estou me referindo, entendo bem, antes que o irmão Elton faça a sua pergunta. Eu não estou me referindo que eu e você tenhamos que ser perfeitos. Isso não se trata de perfeição. Isso se trata de batalhar, lutar pela santificação e pela mordomia, no sentido mais completo do nosso ser. Irmão Elton. Pastor Fred, eu me corrija se eu estiver errado, mas muita gente fala que Jesus veio abolir a lei. Na realidade, Jesus ele não veio abolir a lei. Ele veio escrevê-la no nosso coração e afunilou a porta de entrada no céu. Ou seja, agora aquilo que você fazia somente em ato, que a lei falava, se você intentar no coração, Jesus disse, se você ao menos intentar na mente ou no coração, você já cometeu o pecado. Ou seja, ele deu uma oportunidade de você pensar e repreender e é a opção de escolha. Se você escolher cometer, a lei está aí. Agora, se você atentar para aquilo que ele deixou, a graça está aí. Então, Deus deixou, no meu pensar, ele veio escrever a lei dentro de nós, resumir ela no papel para você ter consciência do que é certo e do que é errado.
Exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso. O problema, bato na tecla, o problema é que o homem, ele quer driblar a sua consciência, né? Não digo todos, mas alguns cristãos, eu não estou falando nem a pessoa que não conhece a Cristo, porque a pessoa que não conhece a Cristo não tem noção do que é mordomia do espírito, da alma e do corpo. Mas hoje a gente está um pouco impressionado, perdão, em vermos cristãos, líderes, pastores, né, até de grande nome, misericórdia, que Deus nos guarde, nos defenda, nos proteja, repito, nenhum de nós aqui, começando da minha pessoa, somos melhores do que ninguém, e aqui não estamos para sermos melhores do que os demais, estamos batalhando muito para agradarmos o coração de Deus, mas é exatamente o que o irmão Elton acabou de dizer. Infelizmente, muitos não entenderam que Cristo veio para escrever a sua lei dentro de nós, mas algumas pessoas procuram evitar com que as palavras desta lei se revelem na nossa experiência de vida e ainda insistem em colocar a sua forma de enxergar, o seu ponto de vista, o seu acho. A mim me parece, mas a coisa não é assim. Ou seguimos o que a palavra nos instrui, ou simplesmente pecamos consciente e abertamente. Mordomia do espírito. Deixa eu colocar para vocês, antes de nós avançarmos aqui, estas são as duas situações mais difíceis que nós cristãos temos na vida. Como é que é? Vou falar de novo em alto e bom som. Se temos duas coisas na vida cristã muito difíceis de serem cumpridas, são essas duas coisas que eu vou dizer agora, que nós vamos aprender à luz da Bíblia e que fazem parte da mordomia. Você pode dizer que tal coisa tem sido difícil na sua caminhada da vida espiritual. Mas eu vou dizer com muita humildade, irmãos, e com muito temor e tremor diante de Deus. Repito, eu não estou aqui como melhor do que vocês. Acredito eu, me corrijam se eu estou errado. Eu não falo isso para dizer eu sou melhor, sou bambambam, pobrezinho de mim, miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Mas eu acredito aqui de todos vocês, eu sou o que tem maior tempo de vida cristã. 53 anos, em 31 de agosto, serão 54 anos que eu estou lutando, batalhando como louco, para agradar o coração de Deus, caminhando com Jesus, mas olha, essas são as duas coisas que eu tenho lutado pesado ao longo desses mais de 50 anos, e se eu não vigiar, irmãos, eu caio. Não apenas eu, todos nós caímos. Olha só, andar no Espírito, andando no Espírito, frutificando no Espírito. Gente, isso aqui é difícil. Se você disser que isso é facinho, você está mentindo. Vamos entender por que isso aqui é difícil e por que é um grande desafio. Andando no Espírito. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito, ou seja, na submissão ao Espírito. Diz o texto bíblico, digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 4,16. Andar em Espírito é viver em obediência e direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Há uma luta interior entre a carne e o Espírito, nos ensina Gálatas 4,17. Mas uma vez guiados pelo Espírito Santo, não estamos sob a escravidão da carne. Portanto, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Eu acredito que só os irmãos vão saber a resposta da pergunta que eu vou fazer agora. Quantos de vocês chegaram a servir nas Forças Armadas? Alguém aqui chegou a servir nas Forças Armadas? Ninguém? Todo mundo isento? É legal! Ninguém aqui foi marcha soldado, cabeça de papel. Se não andar direito, vai preso no quartel, né? Já ouviram falar dessa musiquinha?
Agora, baseado, já que os irmãos não me puderam responder, então todos agora, incluindo as irmãs. Eu acredito que você já deve ter visto filmagens, vídeos, tomadas cinematográficas de tropas marchando. Marchando. Alguém já viu isso? Tropas marchando. Na marcha, em qualquer lugar do mundo, qual é o posicionamento da tropa? Como é que eles marcham? Eles marcham dentro de uma cadência. Como é que é essa cadência? Para trás, para frente, para o lado, esquerda, direita, esquerda, para cima e para baixo. Vamos lá. Se alguém de vocês aí é observador, qual seria a cadência da marcha? Para frente, para trás, para frente, direita, esquerda, direita. Ordem. Como é que seria? Para frente, Ordem. e como seria a cadência? Agora eu quero saber a cadência. A cadência, direita, esquerda ou esquerda, direita? Direita. Direita mais forte. Eu vou perguntar de Direita. novo. A cadência é esquerda, direita ou direita, esquerda? Esquerda, direita. Dê uma olhadinha. Pega qualquer filme. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. É assim em todo lugar do mundo. É uma cadência, é um padrão internacional. Não é só o Brasil, não é só a Argentina, não é só o Uruguai. Aqui, Inglaterra, Rússia, China, esquerda, direita. Analisa, dê uma olhadinha. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Se você estudar o texto grego original, vai sugerir exatamente essa cadência. Não é que no texto grego diz esquerda, direita. Não, não. O texto grego não diz isso, mas o texto grego sugere uma cadência militar mundial. Os romanos faziam a mesma coisa, esquerda, direita, esquerda, direita. Os exércitos macedônicos ou gregos, esquerda, direita. Os persas, esquerda, direita. Aonde eu quero chegar com isso? Paulo ele usa o texto grego numa linguagem militar. Digo, porém, olha como diz no texto grego: andai na cadência do espírito e não sereis tentados a marchar ao contrário. Ou, nós lemos, e não cumprireis a concupiscência da carne, quer dizer marchar ao contrário. Imagina uma tropa, tá todo mundo, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E tem 2 ou 3, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vai chamar atenção ou não vai? Sejam sinceros comigo. Tá uma tropa inteira, de mais de 100 homens. Todo mundo direitinho, esquerda, direita, esquerda. Aí tem 2 ou 3 que estão na direita e esquerda. Minha pergunta, vai chamar atenção por causa desses 3 que estão na direita e esquerda? Claro que sim. É automático. Eu me alistei, mas eu não fui incorporado na Marinha. Me alistei para a Marinha, queria fazer carreira na Marinha, mas não deu jeito, sabe por quê? Por causa da minha visão. Quando fizeram exame de olhos, chegaram à conclusão: isso não dá para negócio não, como é que é? E olha que eu insisti. Tanto que eu fiquei aquartelado 25 dias, fiz todos os testes possíveis, depois de 25 dias, seu problema de visão é muito sério. O senhor não serve. Como é que é? Fiquei doido. Não, eu queria fazer carreira. Por isso que eu falo com um pouquinho de propriedade, porque eu estive envolvido com a Marinha Brasileira, pelo menos um pouquinho mais de 3 semanas. O que aprendemos com tudo isso, meus irmãos? Que quando estamos na cadência do espírito, esquerda, direita, não somos tentados a estarmos ligados à concupiscência da carne, e sempre vai nos jogar para direita, esquerda, tá me entendendo? Então nós fomos chamados para caminhar na cadência do espírito. Quando eu não caminho na cadência do espírito, é claro que eu estou atraído, não é, ligado à necessidade de agradar a minha carne. Mas Paulo falou lá em Gálatas 4,17, há uma luta interior. Ó, eu tenho certeza que você vive essa luta todos os dias. Vamos ler Gálatas 4,17. Gálatas 4,17. Eu tenho certeza que você e eu vivemos essa luta todo dia. Gálatas 4,17.
Deixa eu conferir direitinho se este é o texto, se eu não cometi nenhum erro. Perfeito. Seria 7:17. 7:17. Faltou 7. Então, Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. 4:17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, esse zelo é o cuidado de caminhar na cadência do Espírito. E quando estamos caminhando na cadência do Espírito, obviamente, não estamos agradando, não é, a nossa concupiscência ou a nossa natureza humana pecaminosa. Agora, onde você lê 4:18, está errado, é 4:8. 4:8. Corte aí, coloquei 4:18, é 4:8. Gálatas 4:8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Não o são. Então, o correto aí não é 4:18, é 4:8. Então, primeira coisa difícil para todos nós cristãos, caminhar na cadência do Espírito. É difícil, não pense que é fácil. Você pode passar anos, mas lá dentro há uma luta que obriga a mim e a você a caminhar na outra direção. Segunda coisa difícil na vida cristã, frutificando no Espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos a dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. Alguém de vocês já deu uma olhadinha na leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo João? Ali tem algo maravilhoso que a maioria de nós lemos, mas não entendemos. Mas vamos começar com João 14. Vamos lá, vamos comigo ao texto de João 14. João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Essa é a questão que Tomé deixou bem alto no ar. Como saber o caminho? Jesus, em 14:6 de João, todos nós conhecemos esse texto. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acredito que vocês não sabem o porquê Jesus deu essa declaração para Tomé. Não, ele respondeu para Tomé porque Tomé deixou bem claro que estava na dúvida sobre o caminho. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus trouxe à tona uma figura muito conhecida pelos judeus e usou de uma forma maravilhosa, uma simbologia, repito, muito conhecida pelos judeus, a figura do tabernáculo. Quantos de vocês já ouviram falar sobre o tabernáculo do deserto? Isto. Mas o que tem a ver com isso? Não estou vendo nada do tabernáculo. Vou mostrar para vocês o tabernáculo. Como Jesus apresenta o tabernáculo para os judeus aí em João 14:6. Olha só o que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava querendo dizer, eu sou o caminho, eu sou o pátio, eu sou o átrio, eu sou a porta de entrada. Eu sou a verdade. Eu sou o lugar santo. No lugar santo você vai encontrar o candelabro de 7 braços de ouro, o menorá. Do lado direito você vai encontrar a mesa dos pães da proposição. E no fundo, tocando o véu que divide o lugar santo e o lugar santíssimo, você vai encontrar o altar do incenso. Jesus está querendo dizer, quando você me conhecer como a verdade, você vai conhecer como aquele que dá o dom do Espírito Santo, que é representado pelo menorá, né? O candelabro de 7 braços.
Quando você me conhecer como a verdade no lugar santo, eu vou te alimentar, eu vou te saciar, representado pela mesa dos pães da proposição. Quando você me conhecer como a verdade, eu vou te ensinar a ser intercessor, apontando para o altar do incenso, Jesus como nosso intercessor. Uau! Mas Jesus disse: eu sou caminho. Você me conhece no pátio. E no pátio você vai encontrar duas coisas. Você vai encontrar o altar do holocausto. E no holocausto era o local do sacrifício. Você tem que aprender a sacrificar a sua vida por mim. No pátio, você vai me conhecer como caminho, porque você vai encontrar a pia de bronze. E a pia de bronze tem água. A água fala da minha palavra vai te purificar dos seus pecados, dos seus maus pensamentos. Bronze na Bíblia fala de pecado. Uau! Então conhecemos Jesus aonde? No pátio, entregando a nossa vida e permitindo com que a sua palavra nos limpe de todo o nosso pecado. Aí podemos entrar para o lugar santo. Aí no lugar santo, conhecemos Jesus como a luz, o menorá, né, o candelabro dos 7 braços, Jesus, né, como o pão da vida, a mesa dos pães da propiciação, e Jesus como nosso intercessor. Mas quando entramos no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, vemos o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia toda revestida de ouro. A caixa de madeira de acácia fala da humanidade, da minha, da nossa, da sua humanidade. Mas o ouro fala da divindade, da nobreza, da realeza. No lugar santíssimo, nós conhecemos a Jesus como aquele que nos dá o poder do Espírito Santo, apesar da nossa fragilidade. Dentro da caixa da Arca da Aliança, ó, que continha, alguém se lembra? O que tinha lá dentro? Vamos lá. Vamos ver se alguém consegue se lembrar. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinham 3 elementos. Cajado de Arão, Cajado de Arão que floresceu, perfeito. O que mais? tábuas do mandamento, Cópia das tábuas dos 10 mandamentos. O que mais? maná, Uma porção do maná. Perfeito, irmão Leandro. Irmão Leandro tá ligado no trono. Aí que, olha que coisa interessante. A vara de Arão, apontando que a nossa vida espiritual tem que gerar frutos. Maná, apontando que a nossa vida espiritual tem que ser alimentada, bem nutrida. E apontando para a cópia dos 10 mandamentos, que a nossa vida tem que ser orientada pela palavra de Deus. Aí Jesus, lá no capítulo 15, vamos lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vamos voltar para o tabernáculo. Quando conhecemos Jesus no pátio, conhecemos ele como caminho. E quando conhecemos Jesus como caminho, conhecemos para dar fruto. E aí damos fruto a 30 por 1. Mas não para por aí. Quando entramos no lugar santo, conhecemos Jesus como a verdade. E aí deixamos de dar fruto para dar mais fruto. E aí estamos dando 60 por 1. Uau! Mas quando entramos lá dentro do lugar santíssimo, não apenas estamos conhecendo Jesus como a vida, conhecendo Jesus como a vida, estaremos não dando fruto, nem mais fruto. E diz lá no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, olha a sua condição, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Está aqui um segredo. Muitos não conseguem dar fruto 100 por 1. Porque não acontece isso aqui, ó. Quem permanece em mim e eu nele. É muito fácil eu dizer, eu estou com Jesus. Aliás, Jesus está comigo, mas será que nós estamos com ele? É muito fácil você dizer, Jesus está comigo. Amém, eu sei que ele está comigo.
e nem com você também. Mas nós estamos com ele? O que quer dizer nós estarmos com ele? Estamos obedecendo a ele? Estamos seguindo a ele verdadeiramente? Estamos fazendo o que ele quer que façamos? Isso temos que parar para pensar, isso é sério. Eu e você, muito fácil. Jesus está comigo, amém. E todo mundo aplaude, rodopia da glória a Deus, fala em mistério. Agora, quando a gente para pensar, se eu estou nele, se você está nele, aí a cabecinha dá 3 voltas. Opa, eu acho que eu não estou. Eu estou enganando, eu estou mentindo, eu estou dando uma de João sem braço. Isso é sério, isso é para a gente parar para meditar. E é a importância de nós conhecermos a Jesus como a vida, para dar fruto a 100 por 1. Quantos estão me entendendo, gente? Aí você vai me dizer, pastor, não é fácil frutificar da vida cristã. Nem um pouquinho. Às vezes gastamos uma vida inteira para dar 30 por 1 de fruto. E aí, pastor, alguém me perguntou esses dias, aonde o senhor está? 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1? Segredinho entre eu e Deus. Se eu te disser onde eu estou, você morre de susto e cai para trás, e cai o pescoço, ó. Fica entre Deus e você. É um segredinho. Não compartilha esse teu segredinho com ninguém. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Senhor, tá difícil o negócio. Eu não vou te dizer aonde eu estou. E nem você vai me dizer aonde está, porque nós sabemos exatamente onde estamos na nossa vida de frutificação e o que precisamos melhorar. Alô? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Concordamos que essas são as 2 coisas mais difíceis na nossa vida cristã, sim ou não? Andar no espírito e frutificar são difíceis? Demais. Mas não são impossíveis de serem vividas, seguidas ou experimentadas. Vai depender de esforço, de renúncia, de sacrifício, de entrega diante de Deus. Tá tudo bem claro até o momento? Tá tudo bem claro? Vamos avançar, agora o negócio vai apertar. Ei, pastor, agora olha o garrote da palavra. Mordomia da família. Ih, pastor, agora não. Agora pegou pesado. Agora vamos ver que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos para toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis, nas Escrituras. A família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida, 1 de Timóteo 5,8. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Irmãos, mais importante, escute, isso aqui é sério e vai soar estranho na sua cabeça. Mais importante que a igreja local que eu e você nos congregamos é a minha família, a sua família. Alô? Mais importante que a sua igreja local é a sua família. Por que eu digo isso? Porque tem pastores que conseguiram inverter a ordem divina. Deus, igreja, família, cuidado, isso é heresia pesada, grosseira, é antibíblico, chega a ser demoníaco. Como assim? Vamos estudar sobre isso agora, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito constrangedor, mas durante anos, pelo menos nos últimos 30 anos, eu tenho ouvido esta heresia pesada em igrejas no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Mas por que isso? Tem vários fatores. O principal deles, a falta de um estudo básico das Escrituras Sagradas. Básico, como estou falando básico, é bem básico, mais básico do que estamos estudando aqui, muito básico. E como diz Oséias 4,6, meu povo perece, porque lhe faltou conhecimento. Vamos então entender o plano de Deus, a família no plano de Deus. Começando por quem? Pelo casamento.
Casamento é algo de Deus? 100% de Deus. Tem aqueles que não querem, é uma opção. Mas o casamento não nasceu da cabeça de um ser humano, nasceu no coração de Deus. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Se hoje em dia vemos ataques, constatamos ataques contra o casamento, é lógico que é Satanás que está atacando contra a família, a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 13. Por isso que existe a importância da mordomia da família. Os princípios regem o casamento cristão. Alô? Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. O que quer dizer princípios universais? Vale para todo mundo. E atemporais, não depende do tempo. Vamos lá. Princípio da monogamia. O que é monogamia? Alguém pode me dizer em poucas palavras? Fulano é monogâmico. Um casamento só? Uma pessoa. Peraí, vamos acrescentar um pouquinho. Não é somente um casamento só. Casamento entre heterossexuais. Não. Monogâmico. Para um homem, uma mulher. Uma união entre um homem e uma mulher. Não tem nada de um homem com outro homem, nem uma mulher com outra mulher. E não tem nem essa de duas mulheres para um homem, ou dois homens para uma mulher. É um e um. E hoje, se você não sabe, está tendo uma moda aí de 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Aqui mesmo nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, existe um estado chamado Utah. Já ouviram falar desse estado? Utah. Alguém já ouviu falar desse estado? Utah, está perto de Wyoming, Nevada, perto de New Mexico. É o único estado americano, não é permitido por lei federal, não é. Mas ali você vai constatar dezenas de casos de poligamia. Como é que é? Entre os mormons, porque é um estado mormon. Os mormons dominam o estado de Utah. Eu estive lá no ano passado e é impressionante. Você vê homens casados com 2, 3, 4, até 5 mulheres. É contra a lei federal? Completamente. Mas lembre-se que o estado de Utah, ele é governado por mormons. A cidade de Salt Lake City, mormons. É um estado riquíssimo. Então, esses casamentos poligâmicos não são válidos. E volta e meia, o governo federal tem problemas de corte com pessoas da religião mormon, não é? Mas alguma coisa tem sido feita para combater isso, não tem sido muito eficaz, porque é um estado que detém muito dinheiro na mão dos mormons. É uma batalha jurídica pesada que o estado de Utah enfrenta e tem um peso espiritual no ar. Só você colocar o pé no estado de Utah, você sente como o céu de bronze, porque ali tem uma batalha espiritual pesadíssima. Agora, preste atenção como a Bíblia enxerga isso. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim, ó, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão
ambos uma só carne. O princípio bíblico, então, vemos aqui duas coisas. Primeira coisa, para um homem, uma mulher. E a iniciativa do casamento tem que partir do homem. É uma ordem. Embora hoje está sendo normal as mulheres pedirem os homens em casamento. Meu amor, quer casar comigo? Estou cansado de ouvir isso. Não é questão de machismo, entenda bem. Eu conheço dezenas de servas de Deus que pediram os seus esposos em casamento antes de seus esposos. Mas a iniciativa de sair de casa tem que partir do homem. Não sei no caso, com todo respeito do pastor Anderson, quem pediu alguém a mão de quem, ou do irmão Gil com a irmã Rubiane. Mas eu conheço casais de pastores que a mulher pediu a mão do esposo. É um negócio estranho, curioso, né? Não é muito comum, mas a iniciativa de sair de casa tem que partir. Vocês estão achando engraçado, mas hoje as coisas estão tão atravessadas que a gente tem que ficar ligado, gente, senão vai dar uma zebra que não é nem a malhada. Se é que a zebra ela pode ser não malhada, tem a zebra branca, albina. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque. Preste atenção nisso aqui, bem interessante. Filho de Matusael, que deu início à prática da bigamia. Se você quer saber quem foi o primeiro caboclo na Bíblia que começou a lançar a maldita ideia da bigamia, está aqui, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Vamos lá, rapidinho ler esse texto. E Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Agora, o homem mais sábio do planeta Terra deu uma de burro. Como é que é? Isso é possível? A Bíblia nos apresenta um rei que recebeu uma sabedoria fantástica da parte de Deus, mas terminou como um burro. Sim, pastor, burro? Porque ele decidiu a ter o quê? Alô? 700 esposas e 300 concubinas. Quem foi esse lesado? Lesado? Vamos lá, diga o nome dele. Você sabe quem foi. Salomão! Mas como? Não é possível. O homem mais sábio da terra foi dar essa mancada. E que mancada, gente. Tem um texto no livro de 2 de Crônicas que me deixa angustiado. Diz assim: e ele sacrificou aos deuses de suas esposas, provocando assim a ira do Senhor. Dá para entender um negócio desse? Não dá. Um homem cheio de sabedoria, a ponto de sacrificar aos deuses. Irmãos, louve a Deus pela vida da sua esposa. É uma só. Uma esposa, uma sogra, um par de cunhados, uma par de cunhadas. Mas 700 esposas. Não estou falando mal das sogras, de forma nenhuma. A minha é uma bênção longe e perto. Que nós temos esse hábito, né, de dizer que sogra é dor de cabeça. Não, irmãos. Tudo é muito relativo. Irmão Elton. Pastor, na realidade, a sabedoria de Salomão era a presença de Deus que caminhava com ele. Quando ele comete esse pecado, a presença de Deus afasta. Só faltou pastar igual aquele rei naquele período lá. Nabucodonosor. Na verdade, se a gente analisar o texto e a história de Salomão, foi uma escolha que Salomão fez. E na escolha que ele fez, Deus, claro, se apartou dele. E aí vocês sabem por que Salomão fez isso? Tem um texto que diz, né? Antes que as nações subam a mim na batalha e na guerra, o que Salomão disse? Vou fazer aliança com todas as mulheres dos reinos ao meu redor, e desta maneira eu preservarei o meu reino. Mas que idiota foi esse homem? Quanta sabedoria! Não poderia ele ter confiado na provisão de Deus
em proteger as fronteiras do seu reino? Sim ou não? Claro que sim. Claro, Deus deu tanto para ele, mas ele foi se estribar no seu poder material e aí deixou Deus de lado. Não, até aqui Deus me ajudou, agora eu vou dar a minha saída. Qual é a minha saída? Vou me casar com toda essa mulherada e eu vou preservar a proteção do meu reino. Só que aí ele deixou bem claro, eu não quero mais a ação de Deus na minha vida. Agora é eu, Salomão, que vou tomar as cartas. E pronto. E ele se afastou por escolha da presença de Deus. Ok, então, Gênesis 4,19 nos mostra então que Lameque foi o primeiro homem a lançar-se na bigamia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. A poligamia, além da monogamia, gera isso aqui, ó, incesto, homossexualismo, pedofilia. Pedofilia, não sei se vocês sabem, né? É o assédio sexual de adultos a crianças. Zoofilia, relações sexuais entre seres humanos e animais, coisa imunda, né? Mas existe muito por aí. Necrofilia, relações sexuais entre seres humanos vivos com mortos. No voodoo se pratica muito isso, né? No voodoo, que é uma parte, é uma linha da feitiçaria muito usada no interior da África e do Haiti, onde se mantém relações sexuais com pessoas mortas. E outras abominações semelhantes. Tudo isso veio originário, né, lá de Canaã, que deu volta ao mundo, certo? São os pecados que as nações que Deus orientou, né, que elas fossem expulsas de Canaã, mas elas não foram expulsas como Deus havia dado clarissimamente a ordem a Josué. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 de Coríntios 7, 1, 2. Aí vem o princípio da heterossexualidade. Homossexualidade, irmãos, não é uma questão de opção, é uma escolha divina, é uma ordem divina, ou seja, sermos seres heterossexuais. O homem criou essa ideia da ideologia de gênero como uma desculpa para justificar a sua separação, o seu distanciamento e a sua perversidade diante de Deus. Vamos lá. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre, sobre as bênçãos divinas. Não sei se vocês estão sabendo, tem muitos estados hoje aqui nos Estados Unidos que aplaudem a ideologia de gênero. Tem estados que nas escolas já existem banheiros chamados compartilhados para as crianças. Não sei se vocês estão sabendo. Tem banheiros. Alguém está sabendo que já tem estados cujos banheiros das escolas não tem mais menino e menina, é os dois juntos? Alguém está sabendo disso? Não? Ou já tem escolas aqui nos Estados Unidos que já estão sendo trabalhadas, cujos banheiros agora são para os dois. É para entrar o menino e a menina juntos e acabou. Porque não estão mais trabalhando com a questão de ser menino ou ser menina. Porque, inclusive, não sei se vocês estão sabendo, já se ventilou semana passada em até reformar a Constituição Americana. O quê? Se esse passo for dado, vai ser uma enorme tragédia para esta nação, porque eles vão incluir a famosa ideologia de gênero. Então vai se tornar crime federal você discriminar alguém por causa de sexo, ou seja, pela opção sexual dela. Se ela é homossexual, lésbica, travesti, transexual, não se poderá discriminar. A coisa vai ficar realmente bem difícil, mas temos que entender que essa é a proximidade da vinda do Senhor Jesus. O mundo está caminhando para esse denominador comum. Vamos lá. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só
carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro amor sacrificial de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Bom, vamos lá, há uma realidade. Se hoje um casamento chega a mais de 10 anos, todo mundo fica de boca aberta. O quê? Vocês já estão 10 anos unidos? Quando chega a 20, o quê? 20? Como é que você tem aguentado? Quando chega a 30, misericórdia! 30! Eu, há 2 anos atrás, participei de uma comemoração que eu nunca vou ter oportunidade em vida de assistir. 85 anos de casados. Nunca vi isso na minha vida, em Concord, New Hampshire. Ele 109, ela 106. Inteirinhos, lúcidos. Um pastor presbiteriano americano. Eu tive que perguntar, vem cá, 85 anos, meu irmão, me dá uma receita. Ele começou, não tem receita, não. Tem que ter muito amor para aguentar essa mulher que é chata no mundo, exigente no mundo, perigosamente temperamental. E ele levantou um pouquinho a voz e ela tá falando mal de mim, seu sem vergonha, shame of you. Eu falei, calma, não disse? Não disse. E isso é porque não chegou a 110. Gente, estão vivinhos até hoje. Ele já bateu 111. Converso com ele uma vez por mês. Ele está um pouquinho surdo, então tem que conversar com ele com videoconferência. Eu falei, pastor, chama-se Jeremy, pastor Jeremy, o senhor já vai fazer o quê? 87 anos de casamento. É, meu irmão. E o pior é que ele faz na mesma data que eu faço o meu aniversário de casamento, 9 de outubro. Então ele vai fazer 87 anos de casado esse ano e eu vou fazer 30. Ele brinca comigo. Você só está chegando a 30. Eu vou emplacar 87. Falei, irmão, não tem mais esperança. Não fale bobagem, meu irmão. Quem aguenta um 30, aguenta sempre um pouquinho mais. Não estou reclamando do meu bombonzinho, graças a Deus pelos 30. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Vida de casado, vocês sabem, vocês são casados. Ah, não, pastor, eu só tenho 8 anos, só tenho 5, só tenho 10, 15, 20. Não importa o tempo. Uma coisa é certa, quando você passa dos 10 anos, é uma vitória? Vamos ser sinceros. É uma vitória? Tá ali, irmã Sabrina, com os 2 dedões. Mameire, passou dos 10 anos, é vitória? Concorda? Tá concordando comigo? Sim, Passou dos 10 anos? vou para 22 anos. Olha só, olha o sorriso da irmã Meire. E eu conheço o esposo da irmã Meire. Gente boa no planeta. Gil Ele tá aqui. Kleber. Eita, o homem tá ali. Não tive ainda a oportunidade de conhecer a esposa do irmão Elton, mas acredito que é bênção na terra, né? Conheci a nossa irmã Angélica, né? Que é aluna da quarta-feira. Então, gente, se vocês estão ligadinhos até hoje, é porque olha o sorriso do irmão Gil. Olha a alegria do irmão Gil. Tá aqui a minha bênção. Quantos anos. Irmãos, vamos ter que agradecer a Deus. Pode ser que o nosso cônjuge seja difícil, às vezes pode ser que seja complicado de se conviver, mas o bonito do casamento preste atenção a essa frase não é minha, mas eu aprendi ao longo da vida. Eu me casei não para me fazer feliz, eu me casei para fazer a Maria Luísa feliz. Se você se casou para fazer você a si próprio feliz, tem algo errado. Quando nós nos casamos é para fazer o outro feliz. Irmão Gil, o irmão se casou é para alegrar a irmã Rubiane. Aleluia! Pode dar um glória aí? Claro que pode. Olha lá. Tá esfregando a mão, hein? Jesus, me comprometi.
É, pastor Anderson, o senhor se casou para fazer a irmã Sabrina feliz. Pode dar glória por isso? Pô, olha lá, olha lá, olha lá. Irmão Leandro, eu tenho certeza que o irmão se casou com a irmã Angélica para fazer a irmã Angélica feliz no planeta. E assim, irmãos, nós homens temos que ter essa mentalidade bíblica. Se conhecemos a Jesus. Não conheço o esposo da irmã Bernadette, mas eu quero acreditar por fé que o esposão dela se casou com ela para fazer ela feliz. Olha lá, olha o sorriso dela. Agora, se nós homens nos casamos para fazer a gente feliz, aí tem um negócio errado. Que Deus tenha. É, Angelina. Só a Angelina que está escapando dessa situação, né? Mas espera, Angelina. O homem de Deus que Deus vai permitir chegar na tua vida, falo isso com muito respeito, vai ter que ter a mesma visão, vai ter que, se casar contigo porque quer te fazer feliz. Mas fica tranquila, Jesus vai vir antes. Não vai dar tempo não, Angelina. Não vai dar tempo não. Lamento te dizer, não vai dar tempo. Olha lá. E uma Rubiana, que tem duas crianças, né? Não, meus filhos vão passar por esse processo. Isso é só para ter certeza. Seus filhos não vão passar por isso. Dá glória, irmã Rubiane. Jesus vem logo, né? Igualzinho irmão Leandro, né? Irmão Leandro não vai esquentar a cabeça com seus filhos, com as suas filhas, porque Jesus vem logo e essa pequena dificuldade, né, entre aspas, vai ser superada porque vamos estar só com uma única família nos céus. A prioridade da família. Vamos daqui a pouquinho já terminar para corrigirmos parte dos nossos exercícios. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão, escute, precisa ter as prioridades corretas da vida. Eu esses dias ouvi da boca de um evangelista, pastor, e ele é um aluno de uma outra turma, pastor, quem é o senhor para ditar as prioridades da minha vida? Não, peraí, o irmão está me mal interpretando, eu estou apresentando na Bíblia. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Primeiro, eu nem sou o seu pastor, eu sou o seu mentor educacional com muita humildade que tenho e respeito por sua pessoa. Mas se eu estou apresentando na Bíblia o que é prioritário para a sua vida, o irmão não está levando em consideração, já lavo as minhas mãos. Minha mão está livre do seu sangue. E o irmão é evangelista de uma igreja. Ele ficou muito bravo. Não, você não tem nada que ditar na minha vida. Não, não sou eu que estou ditando. É a Bíblia que mostra com todas as letras. Então, nós temos que ter consciência, à luz da Bíblia, das nossas prioridades corretas. Agora, preste atenção aqui. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Primeiro Deus, segunda igreja, terceira esposa, quarto filhos. E aonde está o problema? Aonde está o equívoco dessas prioridades? Biblicamente, agora você vai fazer um highlight aqui, Biblicamente, o crente deve priorizar, número 1, Deus. Deus, não tem como negociar, é Deus, número 1. Número 2, aqui, aí, pode bater no teu peitão, a sua própria vida. Número 3, seu cônjuge, seu esposão, seu maridão, sua esposa. Número 3, seu cônjuge. 4, seus filhos. E já ficou por último. Sim, senhor, a igreja é a última. O que está acontecendo então na minha igreja? Por quê? Não fala para ninguém, pastor. Na minha igreja é complicado. Eles colocam Deus, segunda igreja, e terceiro e quarto só Deus sabe. Então, o que eu faço? Estou tendo conflito. Com todo respeito, minha irmã, meu irmão, se você está tendo conflitos na sua casa, porque a segunda prioridade é a igreja, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Você está numa igreja antibíblica. É completamente antibíblico. Uma igreja, um pastor que ensine que a igreja deva ocupar o segundo lugar
na sua linha de prioridades? Irmão Elton. Pastor, uma forma de expressar isso sem a própria Bíblia, o que nós conhecemos como contexto de igreja é a família. Se você não está com uma família desequilibrada, como é que você vai formar a igreja? A Não faz igreja não existe sentido. sem a família. Mas Então, tem uns... para nós estarmos juntos lá como corpo de Cristo, é a nossa família que agregou aquele corpo. E para agregar o corpo, Exatamente. por isso que chega nas igrejas, igrejas somos nós, como corpo. Um está andando para a direita, o outro está andando para a esquerda, um está puxando para trás, o outro porque está desequilibrado. Entenda que eu vou colocar a vocês, por favor. Eu creio que a maioria aqui, se não todos, tem suficiente maturidade para me entenderem à luz da Bíblia. Hoje nós vemos obreiros, missionárias, missionários, pastores, evangelistas, pregadores itinerantes. Não entendam bem, por favor. Eu não estou aqui tecendo nenhum tipo de crítica ou lançando uma indireta. Não se trata disso. A partir do momento que nós ouvimos declarações da boca de obreiros que são, escute esta, divorciados, solteiros, amaziados ou de uma conduta duvidosa, nós temos que ter muito cuidado. Por que esse pastor está fazendo essa colocação tão insistente em colocar a igreja em segundo lugar? Ou porque essa missionária diaconisa está insistindo em colocar a igreja em segundo lugar? Então a gente tem que observar as razões que estão por detrás dessas insistentes declarações que não têm amparo bíblico, como o irmão Elton frisou. A igreja existe por causa dos princípios familiares. Nenhuma igreja estabelecida, se ela não tiver em cima de princípios familiares. E esses princípios têm que estar ligados à palavra de Deus. Alguém está me entendendo, gente? Não faz sentido, não existe esse arcabouço, essa sustentação de eu ter uma igreja sem primeiro uma base de família. Alô? Embora, lamentavelmente, hoje se constatam divorciados, amaziados, levantando igrejas, mas que base moral de família eles têm para fazer isso? Que base moral um amaziado tem para estabelecer uma igreja? Que base moral tem um divorciado? E eu não estou aqui discriminando a condição do divorciado. Entenda-me bem, gente. Eu estou me referindo à base moral para estabelecer uma igreja. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Todos nós temos problemas, reconhecemos que tem pessoas com muitos problemas, sem dúvida nenhuma. E temos que amá-las, orar por elas e ajudá-las. Mas elas, por conseguinte, têm que entender. Se eu sou um amaziado, um exemplo, eu tenho que ter uma consciência bíblica que eu não tenho condição de levantar uma igreja. Que base moral eu, como amaziado, tenho para dar para uma igreja, uma vez que eu não tenho uma estrutura familiar saudável? Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? É uma questão de consciência, é uma questão de discernimento básico. Mas tem pessoas que estão tão cegas pelo pecado que se acham na condição mínima de estabelecer uma congregação, uma igreja, etc. Não, a coisa não é assim. Tudo tem uma base espiritual. Não estou me referindo à perfeição, estou me referindo à santidade. Isso tem a ver com a mordomia da família. Vamos lá. A palavra de Deus, só para fechar essa parte, tá? Para a gente corrigir os exercícios, diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Já participei de trabalhos com obreiros que foi para mim, pessoalmente, uma vergonha. Ministrei uns 4 anos atrás uma escola bíblica de obreiros numa cidadezinha no interior de Massachusetts. Não vou entrar em detalhes porque deu um problemão.
sexta, sábado e domingo. No sábado estourou a boiada. Como assim? Eu estava lá ministrando para os obreiros e esposas de obreiros. Estava lá o casalzinho. Agora, o que muito me chamou a atenção é que havia um grupo de irmãs na segunda, terceira e quarta fila. Eu nunca me esqueço, porque era uma igreja grande, brasileira, e as irmãs, as esposas, estavam assim, de braços cruzados, com uma cara feia. Eu falei, será que essa cara feia é para mim ou tem uma coisa errada acontecendo aqui? E o ambiente estava pesado. De repente eu comecei a falar exatamente desta temática. Nunca me esqueço, foi um negócio estranho demais. E aí os irmãos, aleluia, glória a Deus, começou tipo um avivamento. Daqui a pouco levanta-se uma irmã de um lado, depois outra irmã de outro lado, depois duas no meio, daqui a pouco tínhamos quase 15, 20 irmãs sendo em pé. E elas se viraram e olharam para os esposos que estavam assim, recebendo labareda dos céus. Seus hipócritas, seus sem vergonhas, seus dissimuladores. Aqui nessa casa, na igreja, vocês são santinhos, mas lá em casa vocês são um bando de demônios. Para de representar João, apontando para o esposo. Começou a um gritar para os esposos do outro, os seus respectivos esposos. Em outras palavras, os irmãos em casa, eles eram o terror com as suas esposas, mas ali estavam demonstrando ser outras pessoas completamente diferentes. Em outras palavras, irmãos, quem nos conhece de verdade, a nossa espiritualidade, alô? Isso é para mim, esposo, isso é para você, irmão, esposo, são as nossas esposas. É a nossa família quem nos conhece. Na igreja é muito fácil. Aleluia! Agora, quando a nossa esposa está ali olhando para a nossa carinha, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos as mesmas pessoas na nossa casa e na casa de Deus. Os irmãos entendem? Graças a Deus temos homens de Deus. Homens que honram a sua vida com Deus e com a sua família. Então não tem o que esconder, não tem o que temer. São os mesmos em casa, são os mesmos na igreja, são os mesmos em qualquer lugar. Mas temos homens hoje que se dizem de Deus, que eles são homens de Deus na igreja. Mas quando as esposas estão presentes, talvez num estudo bíblico, onde a verdade é confrontada, aí a coisa fica estranha. E essa experiência, infelizmente, eu tive há 4 anos atrás. Hoje eu penso 3 vezes quando me convidam para estudos de obreiros com esposas e esposos de obreiros. Eu falei, opa, não quero ter outra experiência, porque foi... Primeiro, eu sugiro ao pastor da igreja, pastor, tem roupa suja da casa para ser lavada? Então que os obreiros lavem essa roupa suja primeiro, aí depois eu vou. Agora, eu chegar lá e a coisa ficar sendo exposta, fica uma coisa... Claro, eu não provoquei a situação infelizmente veio à tona porque eram situações que não haviam sido contornadas a tempo. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é sério, isso é grave, e isso tem que ser trabalhado para que tipos de situações dessa natureza não venham a ocorrer, porque isso traz uma descredibilidade ao Evangelho. Próxima aula nós vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Ih, pastor, vai pegar. Eita! Relacionamento entre pais e filhos. Como é importante lutarmos por um bom relacionamento entre mamãe, papai e filhos. Como é importante. Os filhos, quando são crianças, muitas das vezes não refletem diretamente algumas das reações negativas que temos com o nosso cônjuge. Mas, queiramos ou não, o negativo está sendo semeado. E aí, com o passar do tempo, aquela criança, aquele filho, aquela filha, vai refletir uma reação inconsciente de uma má semeadura através de um problema de relacionamento entre os pais. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Vamos corrigir rapidamente, só uma parte dos exercícios, já que teremos uma aula a mais. Só vamos corrigir o número 3, o preencha as lacunas, somente. E aí, na próxima aula, nós fechamos o número 4 e o número 5. Vamos lá?
lá nos nossos exercícios, somente preencha as lacunas. Aí eu sugiro você manter o seu áudio aberto. Eu quero ver as respostas da parte dos irmãos. Preencha as lacunas. Todos lá? Os apóstolos? Sim. Preencha as lacunas. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Esse é o número 1. Número 2. Para ser mordomo da alma e do espírito. O homem necessita, antes de tudo, Da fé em Deus. da fé em Deus. Número 2, da alma e do espírito. E a terceira lacuna, da fé em Deus. Número 3, no Antigo Testamento a palavra alma é nefesh. E no Novo Testamento é psique. Perfeito. Número 4, do ponto de vista teológico, a alma é a Sede das emoções. sede das emoções e dos sentimentos. Número 4, sede das emoções e dos sentimentos. Número 5, a palavra grega no Novo Testamento, pneuma, refere-se ao espírito e pode referir-se à parte Imaterial. Não. Alguém ficou mudo? Número 5, referir-se à parte Personalidade. imaterial da personalidade humana. Imaterial da personalidade humana. Perfeito. Número 6. A palavra tricotomia refere-se ao ser humano constituído de Três partes. Espiritual. três partes. Número 7. Nessa mesma linha de pensamento, a Bíblia refere-se ao corpo, a parte material, como O homem exterior. homem exterior, 2 de Coríntios 4,16. Enquanto o conjunto imaterial, alma e espírito, refere-se ao Homem interior. homem interior. Número 8. O ser humano é salvo pela Graça de Deus. graça de Deus, e isso é Bom de dom divino. Número 9. Andar em espírito é viver em obediência. viver em obediência à direção do Espírito em todas As áreas da as áreas da vida. 10. Zelar pela nossa interioridade diante de Deus, é reconhecer que o Pai. Então, número 10, interioridade, Pai. Número 11, o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. 12, quando o ser humano se rebela contra a vontade vontade monogâmica quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. 13. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. união heterossexual. Um homem e uma mulher para sempre sob as bênçãos divinas. 14.
O texto de Gênesis 2:24 identifica O homem. o homem que deixa A casa do seu pai e de sua mãe. a casa do seu pai e da sua mãe para unir-se à A mulher. sua mulher. E, finalmente, número 15. Biblicamente, o crente deve priorizar, número 1, Deus. Deus, número 2, Sua própria vida. a sua própria vida, 3, Seu cônjuge. seu cônjuge, 4, Seus filhos. seus filhos e 5, A igreja local. a igreja local. Próxima aula corrigiremos o 4 e o 5. Alguma dúvida sobre esse exercício? Fale agora. Ou se cale para sempre. Perfeito. Pastor Fred, Fale. depois do dia 28 que nós mandamos essa semana, sábado, eu vou enviar minhas respostas escatológicas, mas o senhor vai enviar as respostas para nós depois da correção? Vou fazer a publicação no formato de fotografia. Então, tipo um gabarito, eu já tenho já tudo preparado, tá? Então, eu vou corrigir baseado nas respostas que mais se aproximarem do gabarito que eu vou postar. Não é necessariamente que o aluno tem que responder 100% como vai estar, entendeu? Mas as que mais se aproximarem que eu vou fazer a avaliação. Por isso eu vou gastar um pouquinho de tempo, né? No momento que estourar o prazo, vocês vão me dar um mês, como máximo, para eu ter o tempo para corrigir uma por uma, que eu vou ter que ler tudo detalhadamente, para eu não ser injusto em avaliar, por exemplo, a sua questão em relação ao do pastor Anderson e assim por diante, entendeu? Foi um trabalho bem extenso, então eu terei que gastar, claro, um tempinho mais para eu liberar a nota final. Meus irmãos, muito obrigado. Paramos por aqui a nossa aula. Deus os abençoe. Obrigado à família Ramalho Grijó Amaral, que hoje se reuniram aí com todo o gás. Parabéns, uma alegria grande. Pena que eu não estive aí hoje. Hoje era o dia que eu deveria estar aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deixo um abraço a toda essa querida família Ramalho Grijó Amaral. Se houver um tempinho da parte de vocês, antes de voltarem para New Jersey, dar um pulinho aqui nos visitar. Eu sei que estou pedindo demais da conta, mas a porta está aberta. É só avisar, né, irmã Sabrina, dá um toquezinho para a gente, dizendo, estamos caindo aí de paraquedas, né? Então, só avisar que a gente coloca água no feijão, coloca água no café, corre atrás de uma broa e faz alguma coisa, né, para receber essas duas famílias. Obrigado, irmão Elton, pela sua bondade e gentileza, irmão Leandro, irmã Meire, nossa irmã Bernadette, né, que hoje está na vantagem, né? Está 1 hora lá na frente, né? Ela estava na desvantagem, mas a irmã Bernadette tem sido fiel até aqui, graças a Deus, e continuará com toda a força. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, tá? Próxima aula, dia 28, será então nossa penúltima aula da nossa matéria de mordomia cristã. Vamos falar então com o Senhor nosso Deus, agradecendo-lhe por esta aula de hoje. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento precioso que estivemos aprendendo mais de ti, da tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida e pela saúde que tu tens nos concedido. Tem sido desafiante para muitos estarem aqui, mas graças te damos por aqueles que puderam e aqueles que não puderam, por causa de problemas de trabalho, de saúde, de outros compromissos, que a tua graça e a tua bondade seja em favor de suas vidas, que não desistam, que não parem de avançar para conquistar e alcançar o prêmio. Como neste último fim de semana, reconhecemos o esforço de 16 alunos que batalharam muito pelo curso básico e pelo curso médio, como também cremos que este grupo que está aqui está batalhando pesado e lá no final estarão também recebendo o reconhecimento de todo um esforço colocado e empenhado. Despeça-nos em paz, em segurança, dá-nos uma noite de paz, uma semana de vitória, continua conosco e confirmando as tuas bênçãos. Abençoa o nosso irmão Gil, nossa irmã Rubiane, que estão ali em Porto São Lúcio. Abençoa esta família nesse período que ainda estarão ali. E se estiver na tua vontade
deles estarem aqui conosco algumas horas será uma alegria e um prazer. Obrigado, nós oramos, te agradecemos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade, por favor. Seriedade, compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, amo vocês. Beijo no coração de todos e até a próxima terça, permitindo o Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, um bom descanso. Vejo vocês na terça ou alguns de vocês ainda essa semana, tá bom? Pai do Senhor, Deus os abençoe. Obrigado pelo tempo e pela gentileza.